Olá, pessoal. Estamos aqui para apresentar a unidade 2 da nossa disciplina. A unidade 2, nós vamos trabalhar a unidade 1, a unidade 2 e a unidade 3 e a unidade 4 do livro da disciplina. Espero que vocês tenham entendido, mas eu vou repetir. Vamos trabalhar agora a unidade 2 da disciplina. Na unidade 2 da disciplina, exploraremos os assuntos tratados na unidade 1, unidade 2, unidade 3 e unidade 4 do livro da disciplina. Tudo bem? Então, na unidade 2, nós vamos ver aqui, nós vamos tratar da fonética e do aparelho fonador, das consoantes do português, da transcrição fonética, das vogais e semivogais do português. Então, nós vamos ver nessa unidade, basicamente, a diferença entre fonética e fonologia. A fonética é a ciência que estuda os sons da língua quanto à sua produção, quanto à sua articulação. Já a fonologia estuda os sons da língua quanto ao seu significado. Enquanto a fonética se preocupa em caracterizar os traços distintivos de um fonema, a fonologia se preocupa em estudar o significado de um fonema dentro de um contexto. Então, a fonética é o estudo voltado para a fala e a fonologia é o estudo voltado para a língua. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. A fonética, se ela for estudar um fonema B, de bola, B, de bola, ela vai dizer que esse fonema é um fonema bilabial, porque B, quanto à sua produção, ao seu ponto de articulação, ela vai dizer que o B é um fonema oclusivo quanto ao modo e vai dizer que é um fonema vozeado, tá? Essa é a preocupação da fonética. Já a fonologia vai pegar esse mesmo B e vai botar em um contexto. Ele pode botar bato, B-A-T-O, e botar mato, M-A-T-O. Vejam que o contexto é ato. Só muda o fonema B e o fonema me. Na mudança de um fonema para outro, do B para o me, muda o sentido da palavra. Quando eu boto B seguido de ato, eu tenho mato. Quando eu boto me seguido de ato, eu tenho mato. Então, essa distinção de significado é da área da fonologia. A caracterização dos traços distintivos, dizer se um fonema é vozeado ou não vozeado, se é falar do seu ponto de articulação, se é bilabial, se é língua dental, é da fonética. Então, nós vamos ver aqui também o funcionamento do aparelho fonador e sua importância para a articulação da fala humana. Nesse contexto, é importante lembrarmos que os sons não se realizam no momento da inspiração. Isso, ó. Não é nesse momento de inspiração que os sons da fala humana são articulados, mas no momento da expiração, quando o ar volta de dentro para fora. Nesse caminho de volta, o ar vai sofrendo transformações e se transformando em sons. Ele entra ar e sai sons. E sai sons por quê? Porque esse ar passa por algumas passagens específicas que sofrem transformações e quando ele sai no trato vocal, ele sai em forma de som, tá? Então, o primeiro obstáculo que o ar sofre fica lá na glote, onde tem as cordas vocais. As cordas vocais, que são duas pregas juntas, quando o ar volta, encontra esse primeiro obstáculo. Ele pode encontrar, se essas cordas estiverem abertas, o ar é desvozeado. O som é desvozeado. Se as cordas estiverem fechadas, essas cordas vão vibrar e o ar vai se transformar num som vozeado. Esse é o primeiro obstáculo. Estudaremos também sobre as características dos sons consonantais, sobre as vogais e as semivogais do português e os símbolos fonéticos, por meio dos quais são feitas a transcrição fonética e fonológica. Então, nós vamos estudar os símbolos fonéticos, porque fazer transcrição fonética não é a mesma coisa de você trabalha com fones e não com letras. Grafemas é uma coisa, letras é outra. Nós vamos ver aqui nessa mesma unidade, vamos aprender a caracterizar os sons consonantais,
apontar seus traços distintivos e vamos aprender a caracterizar também as vogais, porque no nosso português nós temos sons consonantais e sons vocálicos. Então, a descrição dos sons vocálicos, os sons vocálicos são descritos quanto à altura da língua, quanto à posição da língua em termos de anterioridade e posterioridade e quanto ao arredondamento ou não dos lábios. Por exemplo, a vogal I e U são as vogais mais altas da língua portuguesa. Por quê? Porque no sentido vertical, tá? No sentido vertical, a língua está mais próxima do palato, tá? Então, por isso que elas são as vogais mais altas. A vogal mais baixa é a A, que a língua está como se estivesse em repouso, tá? Por isso que a gente diz que a vogal é classificada quanto à altura, que temos as altas, as médias baixas e as baixas. Quanto ao termo de anterioridade e posterioridade, estudamos as vogais numa posição horizontal, nesse sentido. Vertical, né, altura, e horizontal, anterioridade e posterioridade. As vogais anteriores é a letra I, por que elas são anteriores? Porque no momento da articulação, o ápice da língua, a ponta da língua está projetada para os lados, para frente. I. Por isso ela é uma vogal anterior. As vogais posteriores são aquelas em que a língua se volta lá para a raiz da língua, digamos assim. O. A língua se retrai, não se projeta, ela se retrai. Por isso chamamos isso de vogais anteriores. E essa anterioridade e posterioridade diz respeito à posição vertical, tá, da língua. Quanto ao arredondamento ou não dos lábios, quando você vai articular uma vogal, como ficam seus lábios? Por exemplo, os lábios ficam arredondados. O, ficam arredondados. Já o I, os lábios ficam estendidos. Então, nessa unidade 2, é basicamente esse estudo que nós iremos fazer. Portanto, centre o estudo de vocês na unidade 1, 2, 3 e 4 do livro da disciplina.